Bom, Priscila, primeiro, prazer em ter você aqui. É muito bom você ter aceitado esse convite para conversar com a gente sobre um tema tão interessante e tão atual como o sentido do sofrimento, né? E pensando justamente nessa época que a gente está vivendo, eu quis muito conversar. Inicialmente, até pensei em conversar o aspecto mais religioso do processo. Depois terminei pensando numa alternativa mais ampla, e a gente pensar do ponto de vista mesmo da logoterapia, né? A partir do pensamento de Viktor Frankl, que é um psicólogo que eu gosto muito e que me influenciou, eu li muito desde certa etapa da vida, e então me deparei com você e lhe fiz esse convite que você gentil e prontamente aceitou. Então, Priscila, bem-vinda. Essa nossa conversa, os que estão na sala, no final, os que estiverem conosco, no final de tudo, eu franquearei para interagirem conosco, fazerem perguntas a você. Nesse instante, eu vou deixar a palavra com você, para você fazer uma exposição para a gente sobre justamente Viktor Frankl, logoterapia, e sobretudo a questão do sentido do sofrimento, que nos diz tão caro, é um tema tão caro nessa época de pandemia. Então, Priscila, a palavra está com você, bem-vinda, obrigado pelo convite. Tá ok. Aceitado o convite. Obrigada a você, Adriano. Boa tarde, pessoal. Para mim é sempre uma alegria falar sobre o Viktor Frankl, sobre o ideal dele, o legado que ele deixou para a gente, né? Então, estou bem feliz com o convite e com a iniciativa também, porque eu acho que tem muitas pessoas que ainda não tiveram oportunidade de ter contato com a teoria, né, o legado do Frankl, e é algo que é de uma preciosidade muito grande, assim, e falar sobre isso faz parte do meu sentido de vida também. Então, antes de mais nada, quero me apresentar, né, e daí eu vou falar um pouquinho sobre o que é, quem é Viktor Frankl, o que é a logoterapia, que nem todo mundo conhece, às vezes as pessoas confundem com logosofia, mas vamos lá. Eu sou a Priscila Vogt, eu sou aqui de Curitiba, acho que vocês vão perceber pelo meu sotaque, o E bem forte, carregado. Grande parte da ação ágil. Desculpa, eu vou fechando aqui o microfone de quem vai entrando. Pessoal, Tranquilo. Vamos fechando aqui os microfones, mas pode dizer. Pode falar. Sou aqui de Curitiba, sou psicóloga, logoterapeuta, palestrante, também trabalho com a parte de facilitação de treinamentos em company, né? Isso também me completa bastante. Então, como é que só para vocês entenderem um pouquinho como é que foi, como que eu conheci o Viktor Frankl e a logoterapia, para vocês entenderem quem é e o que ele fala. Por que às vezes a gente fala, né? O sentido do sofrimento. Poxa, será que sofrimento tem sentido? Então, eu vou me apresentar para vocês entenderem o que isso quer dizer. Então, o que acontece? Depois que eu me formei em psicologia, eu sempre tinha clareza que eu queria muito trabalhar em organizações. E aí comecei a minha carreira em RH de empresas, de corporações aqui de Curitiba. Só que chegou no meio do caminho e eu comecei a questionar minha trajetória. Eu comecei a ver que aquilo que eu fazia não tinha sentido. Eu não via um propósito naquele que eu fazia, porque eu achava que qualquer um no meu lugar podia fazer aquilo e então para mim aquilo não me completava, não me preenchia. E aí eu comecei no meio do caminho, me questionar sobre o sentido da minha vida mesmo. E o que acontece? Chegou um momento ali que eu estava frustrada, eu estava insatisfeita profissionalmente, eu não era feliz com o que eu fazia, mas eu também não sabia o que me completaria, o que me realizaria. E aí eu caí num vazio existencial. Só que eu não sabia que eu estava num vazio existencial. Eu sabia que eu estava bem, assim, mais depressiva mesmo, assim, porque eu ia trabalhar chorando, eu não desempenhava bem a minha função, eu gostava das pessoas com quem eu trabalhava. Aquilo fazia sentido para mim. Só que o que eu fazia não fazia sentido para mim.
E aí chegou no momento que aí não deu mais, né? Depois de anos me arrastando assim no meio corporativo, digamos assim, eu sempre cumpria com as minhas tarefas, mas aquilo não me preenchia. Aí chegou num momento que eu falei assim, não, não dá mais para mim. Não é o que eu quero, eu não vejo sentido nisso. Além de estar frustrada, eu posso frustrar a organização porque talvez eu não vou corresponder ao desempenho que eles esperam de mim. E ali saí. E aí acontece que eu fiquei no período, né, desempregada e me questionando, poxa, e agora, né? Para onde que eu vou? Para onde que eu vou correr? Porque eu não. E agora? E aí tava lá no meu tédio, tava em casa e tava passando o feed, né, do Facebook, porque a gente não tem o que fazer, a gente fica lá, né, nessas porcarias das redes sociais matando o tempo. E aí tava lá passando o feed do Facebook e de repente, pimba, cai num vídeo de um cara que eu nem conhecia, falando que as pessoas que não conseguem encontrar o sentido da sua vida, elas podem se frustrar e cair num vazio existencial, que leva a um sentimento de angústia, de sofrimento, de ansiedade. E aí, quando eu vi aquele vídeo, nossa, eu falei assim, caramba, eu falei assim, é isso. Eu falei, minha vida tá sem sentido. E aí eu me questionando ali do meu trabalho, né, da minha profissão, e na verdade eu vi que a minha vida ela estava carecendo de um sentido. Aí quando eu terminei de ver aquele vídeo, aí eu descobri que quem estava falando era um tal de Viktor Frankl. Ele estava sendo entrevistado, era um vídeo de, se eu não me engano, 1984, numa entrevista dele em Johannesburgo, e ele falou assim que quando a gente tem algo por fazer lá na frente, o hoje fica suportável. Por quê? Porque eu tenho clareza de onde eu quero chegar. E eu não tinha clareza de nenhum lugar que eu queria chegar. Mas eu lembro que na época da faculdade, a gente chegou a ver brevemente sobre esse tal de Viktor Frankl. E eu lembro que eu tinha o livro dele, Em Busca de Sentido. Inclusive, esse livro não sai de perto de mim. E aí, eu lembro que eu tinha esse livro. Aí eu fui rapidinho lá, peguei no meu material da época da faculdade, peguei o livro, assim, em 2 dias eu destruí o livro. Falei assim, nossa, eu falei, é isso. Eu falei, isso que eu preciso encontrar na minha vida. Aí o que esse livro ele fala, né? Primeiro que o título do livro ele já fala muito, né? Em busca de sentido. Ele vai falar exatamente sobre essa busca a motivação básica do ser humano por encontrar o sentido da sua vida, né? E aí o livro, gente, eu até indico para vocês a leitura, porque ele é um relato autobiográfico da experiência do próprio Viktor Frankl. E o que acontece? O Frankl, ele foi ele era um neurologista psiquiatra austríaco, judeu, que acabou sendo deportado para um campo de concentração nazista, e ele sobreviveu, né? Depois aí de 3 anos, ele passou por 4 campos de concentração, e depois de 3 anos ele conseguiu sobreviver à experiência do Holocausto. Então, imagine o que esse cara não tem para contar. E aí, depois de passar dessa experiência, ele escreveu em 9 dias o livro dele. E no livro, além dele falar da experiência dele, ele também traz a tese dele, que é a logoterapia, que ele já vinha desenvolvendo antes da experiência dele no campo de concentração. Então, é um livro que eu indico, vale a pena a leitura, não é um livro técnico, não é um livro chato, pelo contrário, ele é um livro que ele é gostoso de ler, eu indico a leitura, inclusive eu estou com um grupo de estudos agora desse livro, porque é super apropriado para o momento que a gente está passando, né? É lógico que nada se compara à experiência de um campo de concentração, mas a gente faz analogia com uma situação de limitação, de confinamento. E aí, o que aconteceu? Depois que eu terminei de ler o livro, eu descobri que existia que o Frankl, ele estruturou essa linha de trabalho que se chama logoterapia. E por que se chama logoterapia? Logos vem do latim, que significa sentido. E terapia é um método terapêutico, né? Psicoterapêutico. Então, seria o quê? É uma linha de trabalho dentro da psicologia
que ajuda as pessoas a encontrar o sentido da sua vida a partir da sua dimensão espiritual. Estou tentando ser bem compreensível possível, tá, gente? Tentar sair do techniquez. E aí, o que o Frankl ele fala? Durante toda a vida dele, ele mesmo ele começou a se questionar, poxa, não é possível que o ser humano seja regulado por instintos básicos primitivos de impulso de morte e impulso de vida. Ele fala, a gente é muito mais do que isso. E aí ele estudou, né, com o Freud. Normalmente as pessoas conhecem muito mais a linha da psicanálise e não da logoterapia. Ele estudou o Freud, mas ele falou assim, poxa, não é possível que o ser humano seja só isso. E aí ele entendeu que a motivação básica de todo ser humano não é simplesmente suprir a sua necessidade de prazer. Nós não somos movidos por instintos de prazer e de poder. Nós somos movidos por uma sede de sentido. E aí que ele começa a escrever a teoria dele, que hoje virou um legado, né? No Brasil, a gente já está ganhando força. Em 1984, ele veio para o Brasil, ele deu uma palestra na PUC do Rio Grande do Sul. Então, foi bem interessante. E aí, hoje, nós temos algumas associações, né? Como a BLAI, que é a Associação Brasileira, a Sobral, que está em São Paulo, tanto a BLAI e a Sobral estão em São Paulo. Em Recife, a gente tem grandes nomes de logoterapia em Recife. E eu faço parte aqui da UVEF, né? Que é a Associação de Logoterapia Victor Emil Frankl, que foi a primeira associação do Brasil. Nós temos aí mais de 20 anos. Eu sou professora lá, inclusive. Então, o que aconteceu? Depois que eu descobri a logoterapia, eu fui fazer a especialização e aí eu entendi que, na verdade, eu queria ajudar as pessoas a encontrar o sentido da vida delas. E aí fui para o âmbito clínico e hoje também trabalhei no meio organizacional, ajudando as pessoas a encontrar um trabalho com sentido, porque hoje a gente vê que o nível de insatisfação profissional ele é muito grande. Então, o que acontece, gente? Eu acho que é muito válido e super apropriado a gente falar disso nesse momento, porque o que acontece? Primeiro que a gente está passando por uma situação completamente inédita, atípica, né? Eu acho que nunca ninguém passou por uma situação de pandemia como essa que a gente está vivendo agora, que mostra que a gente não tem controle algum sobre a situação que a gente está vivendo. E aí, o que tem a ver a logoterapia com esse momento? Pelo seguinte, o Frankl, ele vai falar para a gente sobre o quê? Ele vai falar assim, que não importa, a vida, ela tem sentido independente das circunstâncias. Então, o que ele fala para a gente? Que é assim, eu não tenho controle sobre aquilo que me acomete. Então, por exemplo, eu não tenho controle sobre a pandemia. Eu não causei isso. Eu não tenho como mudar o cenário que eu estou aqui. Então, nós estamos numa situação de isolamento social, de quarentena, né? Precisamos ficar dentro de casa. A gente não pode tocar as pessoas. É uma situação de restrição, é uma situação limitadora, que está gerando muito sofrimento para muitas pessoas, porque a vida que de repente, a gente perdeu a vida que a gente levava. Veio a vida e mostrou para a gente que nada está no nosso controle, que de repente aquilo que eu tinha, aquilo que me era seguro, some, e agora eu preciso aprender a lidar com uma nova realidade. E aí, o Frankl fala para a gente que, assim, apesar das circunstâncias, eu ainda tenho uma liberdade interior de como eu vou lidar com o que está acontecendo. Eu não posso ter controle sobre aquilo, né? Tipo, o coronavírus vai embora e, né, sai daqui. Eu não tenho controle sobre isso. Mas eu tenho controle sobre a decisão que eu vou tomar a partir da forma como eu vou lidar com o que está acontecendo. Então, isso, de certa forma, traz um alívio, porque, assim, ainda há uma liberdade. E aí, o que o Frankl pôde observar? E eu gostaria de trazer
um vídeo que vai explicar um pouquinho melhor o que eu quero dizer para vocês, e aí na sequência eu volto para a gente continuar, tudo bem? Vou compartilhar um documentário aqui bem interessante. Peraí, aqui. Tentar desplugar o seu... Tirei aqui já. Beleza. Qualquer coisa você me avisa. Uhum. Aqui em Auschwitz. Parece um lugar estranho para ouvir falar sobre ficção. Estão conseguindo escutar Durante bem? a Segunda Guerra Mundial, milhões de pessoas, a maioria judeus. Tá dando para escutar bem? Perfeito. Então vamos lá. Vou colocar de novo. Aqui em Auschwitz. Parece um lugar estranho para ouvir falar sobre ficção. Durante a Segunda Guerra Mundial, milhões de pessoas. Sumiu um pouco o som. Acho que o vídeo está travando um pouco, Priscila. Opa! Tá travando o vídeo? E por isso o som está segurando. Tá dando delay. Aham. Tenta novamente no play. Vamos tentar mais uma vez. Toca no play. Ele está dando um delay. E aí o som não tá passando. Não tem problema. Eu posso até contribuir um pouquinho enquanto você... O Viktor Franklin, ele foi um prisioneiro em Auschwitz, que é esse vídeo aí mostra. Foi nesse campo de concentração que ele, como psicólogo, ele era judeu, ele teve o destino de outros tantos. E aí que, diante da existência nua da experiência do campo de concentração, ele desenvolve a logoterapia. Não era isso, não, Priscila, mas aí siga, por favor. Desculpe. Depois eu passo o link do vídeo, e daí vocês veem depois, enfim. É mais ilustrativo mesmo, né? Então, o que o vídeo ele vai falar pra gente, né? Que assim, o Frankl, quando ele entrou no campo de concentração, ele pôde observar que as pessoas que sobreviviam ao campo de concentração, né, aí você vai perguntar assim, como assim, né, sobreviviam? Porque o índice de sobrevivência era mínimo, né? 90% das pessoas que chegavam no campo já iam direto para a câmara de gás ou cremadas, né? Então, o que acontece? Ele começou a observar que, assim, mesmo diante daquela situação de horror, as pessoas ainda cometiam suicídio, né? Que elas se jogavam ali nas cercas elétricas. E ele pôde observar durante a experiência dele que as pessoas que sobreviviam ao campo de concentração eram pessoas que tinham algo por fazer no futuro. E aí tem uma experiência, né? Ele conta um relato que, assim, no meio do campo, ele estava com um rapaz, ele falou que era bem novinho, assim, ele era professor de geografia. E aí eles trabalhavam juntos, assim, ele começou a observar que o menino estava sucumbindo, né? Ele estava realmente, assim, perdendo a esperança e abrindo mão da própria vida. E aí ele chegou para esse rapaz, ele já começou a observar ali, ele já estava com aquela questão ali de deixar de viver, né? Deixar essa vontade de sobreviver já estava perdendo. Aí ele começa a conversar com o rapaz, né? Ele fala: Poxa, mas quando você veio para cá, o que você fazia? Eu era professor de geografia. Ele, mas e você não deixou nada inacabado? Não ficou nada por fazer? Ele, eu tava estruturando um projeto muito interessante com os alunos de uma teoria que eu queria testar e tal. Ele falou assim, então, esse projeto ainda está esperando por você. Ele não morreu, ele continua lá. Ele está esperando você sair daqui para você continuar. E aquilo ali foi, né, ele conseguiu resgatar, assim, a esperança daquele rapaz, e foi algo com que o rapaz conseguiu se apegar. E foi muito bacana, assim, de você ver essa experiência, porque o Frankl continua acompanhando e ele vê que aquilo foi um fio de esperança que ele conseguiu recuperar para aquele rapaz. Então, o que acontece? Quando a gente percebe, né, essa situação
no momento em que a gente está, no cenário em que a gente está vivendo, e onde aquilo que a gente se agarrava antes, né, seja o trabalho ou mesmo a família, né, tem muitas pessoas que estão restritas de ver a própria família, eu vejo pelos meus próprios pacientes aqui no consultório, né, que isso gera um sofrimento muito grande, assim, poxa, eu não consigo ter contato com os meus pais, de pessoas que moram sozinhas, pessoas que acabaram perdendo o emprego, empresários que acabaram tendo que fechar empresas, e aí você vê o nível de sofrimento das pessoas e elas se questionando assim, poxa, é como se minha vida estivesse perdendo sentido. Mas é sempre importante lembrar que, assim, quando a gente aposta as nossas fichas numa única área, como se aquilo fosse o único sentido da nossa vida, por exemplo, o meu trabalho é o que traz sentido para a minha vida. Ou o meu casamento é o que traz sentido para a família, para minha vida. A minha família é o que traz sentido para minha vida. Se eu perco isso, é como se eu perdesse o sentido da minha vida. E o sentido, na verdade, ele é um conjunto de pequenos momentos, de pequenas escolhas, pequenas decisões que eu vou tomando ao longo da vida e que vai preenchendo aquele momento com sentido. Então, o que isso quer dizer? Por mais que às vezes eu esteja privado, né, da questão familiar, ou do meu trabalho, ou às vezes eu estou no home office, tem muitas pessoas assim que não estão acostumadas com o home office, gosta desse contato humano, né, desse trabalho em equipe, dessas relações mais calorosas, está sentindo falta disso, está se sentindo mais solitário, está se questionando, está no momento onde está se questionando muito mais, lembrar, assim, que apesar do que nós estamos passando, ainda existe, sim, muitas possibilidades de encontrar um sentido. E aí, esse é um pensamento muito legal, assim, que ficou bem famoso do Frankl, que é assim, o desespero, ele é o sofrimento sem sentido. O desespero é o sofrimento sem sentido. Porque o que acontece? Quando, poxa, às vezes eu tô ali, né? Pô, tá doendo, porque eu tô ansioso, eu tô angustiado, porque eu queria estar trabalhando, às vezes eu sou o provedor financeiro, né, da casa, e agora o que vai ser de mim? Então, isso gera um sofrimento, gera uma angústia. Mas quando eu entendo que, poxa, eu tô passando por isso, mas isso tá me mostrando muito sobre mim, ou isso está me trazendo uma oportunidade de eu encontrar e viver um sentido na minha vida agora, o futuro fica muito mais positivo, muito mais esperançoso. E aí eu sei que eu vou passar por aquilo, que vai doer, que eu vou sofrer, porém, aquilo tá me dando uma oportunidade de aprender algo, de encontrar um sentido. Daí você vai falar assim, Priscila, mas eu vou precisar necessariamente sofrer para encontrar um sentido? Não. O Frank vai falar assim, que se o sofrimento puder ser evitado, que ele seja evitado. Mas quando o sofrimento é inevitável, a questão é, qual vai ser o meu olhar diante daquilo que está acontecendo? Qual vai ser a decisão que você vai tomar? Porque, assim, nós não somos livres eu não sou livre do cenário que eu estou vivendo, eu não sou livre, às vezes, do desemprego que eu estou vivendo, eu não sou livre né? A gente viu aí que está tendo muitos conflitos familiares, eu não sou livre, às vezes, do problema do meu casamento ali que está acontecendo naquele momento, porque está tendo vários impactos, porém, eu sou livre para fazer alguma coisa com isso. E quando a gente entende esse vácuo, né, entre o não sou livre de, mas sou livre para, isso mostra para a gente que a gente tem uma responsabilidade diante daquilo que a gente está, diante da forma como eu vou conduzir aquilo na minha vida. E isso faz muita diferença. E aí, por que a logoterapia também ela é considerada a psicologia da resiliência, né? Porque ele vai falar muito assim que a resiliência é a capacidade que nós temos de passar pelas situações, de passar pelas circunstâncias e ainda sair transformado daquilo. Então, olha que oportunidade que nós estamos tendo diante
dessa pandemia de descobrir algo sobre nós mesmos, aprender a enfrentar crise. Olha só, a gente vai poder sair da pandemia e ainda escrever um manual, né? Manual de enfrentamento de pandemias. A gente está vivendo algo que muitas pessoas acabaram não vivendo isso. E assim, eu brinco, né? Que eu sou uma pessoa que sou apaixonada por treinamento, eu faço muitas imersões, enfim, tudo mais. Mas agora a gente está tendo a maior imersão da nossa vida para poder descobrir nossas forças, nossas fraquezas, nossa capacidade de lidar com a situação. E tem uma frase que eu gosto muito, né? Que é: o ser humano é como se fosse um saquinho de chá. A gente só descobre quão forte nós somos quando colocados em água quente. E hoje a gente está sendo testado, né? A vida está testando muitas pessoas. Lógico que vão ter aquelas pessoas que talvez não vão ter muito mais dificuldade para lidar. Aquelas pessoas que vão ser muito mais impactadas, que vão sofrer muito mais com o que está acontecendo. Mas quando a gente entende que, poxa, o que a vida está querendo me ensinar, o que a vida está querendo me mostrar, aí eu posso encontrar um sentido diante do sofrimento. Então, não é que eu vou deixar de sofrer, mas o sofrimento passa a ser tolerado, eu consigo tolerar, eu consigo suportar o sofrimento. E isso faz uma diferença muito significativa na nossa vida. E o que acontece, né? O que ele fala? Por que a logoterapia, ela por si só, ela já trabalha muito, a logoterapia já está associada à questão da resiliência. Porque quando a gente tem um senso de sentido, um senso de propósito, de missão forte dentro da gente, isso é fator protetivo. Isso é fator de resiliência. Por quê? Mesmo que eu esteja passando por uma situação que me prive de muitas coisas, eu sei que quando tudo isso passar, eu vou continuar aquilo que eu parei no meio do caminho. E aí eu gosto de trazer muito a história do alpinista, que para mim é fantástico. Pensa assim, né? Então, aqui no Paraná, a gente tem... A Serra do Paraná, ela é muito famosa, ela é muito conhecida, né? A gente tem o Pico Marumbi, o Pico Paraná, enfim, muitos outros. E o pessoal gosta muito de fazer montanhismo. A gente tem o Valdemar Niklevics, que é aqui de Curitiba, ele ficou muito famoso, até porque foi um dos brasileiros que conseguiu subir o Everest, enfim. Então, como alpinista, normalmente, o que eles fazem, né? Eu não sou alpinista. Eles estudam o trajeto, eles estudam as condições climáticas, eles se preparam, e aí eles vão, né? Eles estudam, ou seja, ele está lá, né, na base do pico, e aí ele começa a escalar, né? Ele sabe exatamente onde ele precisa chegar, onde que é o pico, onde que ele cumpre a missão dele. Aí, beleza, ele tá lá, né? Então, imagine, o alpinista tá lá, tá escalando, tá com todos os seus equipamentos, e de repente o tempo fecha. Ele começou de manhã, naquele clima agradável, o céu tava limpo, ele tava enxergando tudo. E de repente, ele olha para cima, o tempo começa a fechar e vem a neblina. Ou seja, ele não consegue mais enxergar para frente. Ele só vê o tempo fechado. Tem um teto ali que impede ele de enxergar. Só que a missão, gente, quando eu tenho clareza do que eu preciso fazer, do meu dever, do que eu preciso cumprir, eu sei que mesmo que o tempo esteja nublado, eu continuo. Por quê? Eu sei aonde eu finalizo, eu sei aonde que eu concluo essa missão. E o nosso propósito de vida é a mesma coisa. Então, mesmo que venha a pandemia e deixe o tempo nublado, eu sei que eu consigo ultrapassar isso e concluir a minha missão e concluir o meu propósito. Eu gosto dessa história porque
vem muito de encontro com aquela outra analogia que é do sol, né? Então, por mais que o tempo esteja nublado, por mais que o dia esteja nublado, o sol nunca deixa de estar lá. Ele sempre vai estar lá. E a nossa missão, quando a gente tem clareza da nossa missão, é mais ou menos isso. E aí, às vezes as pessoas vão falar, mas, poxa, o que é o sentido, né? Às vezes fica muito filosófico, né? O sentido da vida. Mas o sentido, ele é algo bem concreto. É aquela decisão que você toma naquele momento a partir dos teus valores. Então, a base da nossa vida são os nossos valores humanos. E aí, o Frank vai falar para a gente do seguinte, né? Quando ele fala do caráter de missão, ele fala assim, que não é a gente que questiona a vida, né? Poxa vida, o que eu posso esperar de você? Né? O que você tem para me oferecer aí? Vai, me mostra. É o contrário, é a nossa vida que se volta para a gente e pergunta o que eu posso esperar de você. E quando a gente inverte essa lógica, a gente senta num lugar de responsabilidade. Poxa, então significa que eu vou ter que fazer alguma coisa? E toda pergunta, ela espera uma resposta. E quando a vida nos confronta, ela está esperando uma resposta. Como é que eu dou uma resposta para a minha vida? Através de uma ação concreta no mundo. É aí que vem muito do nosso caráter de missão. E a missão, às vezes, também vem de uma questão de vocação. E vocação é algo que é muito mais profundo, né? Que é muito mais além, que a gente fala de chamado, ao que a vida está te chamando. E quando a gente entende a nossa vida como um caráter de missão, que eu não sou coadjuvante, mas sim protagonista da minha história, eu paro de deixar na mão do destino o caminho da minha vida, as respostas para a minha própria existência. E eu começo a trazer na minha mão, assumir esse compromisso, assumir essa responsabilidade de dar respostas. E aí, o que ele fala? Que nós temos 3 formas de encontrar o sentido. Uma, através do sentido do amor, através do sentido do trabalho e através do sentido do sofrimento, que é o que a gente começou a falar hoje. Ou seja, mas se eu encontrar em um e não encontro em outro, não necessariamente. Às vezes os 3 estão ali acontecendo ao mesmo tempo. Os 3 estão permeando. E aí, a provocação que eu quero fazer para vocês hoje é justamente dessa. Como é que você tem se posicionado diante das coisas que têm acontecido? Como que você tem se posicionado diante do teu trabalho, diante das limitações, diante das restrições, diante da pandemia, diante do isolamento social? Como que você tem lidado com isso? E a pensar assim, poxa, eu posso fazer diferente? Posso. Eu tenho muitas possibilidades ali, diante da realidade que eu estou vivendo hoje. Então, era mais ou menos isso que eu gostaria de trazer para vocês. Enfim, a gente falou aí muito dessa questão do sentido do sofrimento, da resiliência. Priscila, muito bom. Eu vou, daqui a um minutinho, já abrir a possibilidade de todos que estão aqui na sala poderem interagir, dar suas impressões, fazerem colocações e perguntas. E iniciar, primeiro, agradecendo, muito legal tudo que você falou, e assim, 2 palavras, uma até eu comentei, resiliência, uma coisa que eu uso muito na minha vida, que é muito importante, e que eu sempre trabalhei muito com as equipes, aqui na Chess em particular, e você usou muito uma palavra, sempre ao falar em sentido da vida, decisão. É uma decisão, nós tomamos uma decisão
diante de algo a partir dos nossos valores. Então, esse é um ponto que eu queria que você enfatizasse um pouquinho mais. Veja, Priscila, o sofrimento todos nós vivemos, as angústias, as dores, em determinados momentos até uma depressão, mas a nossa vida, ela tem muito de uma opção diante de um estado de coisas, né? Olhando para frente, às vezes até quando mesmo o ambiente está nublado, mas passa sempre por uma opção pessoal também. E aí vem aqueles momentos em que a gente não tem nem condições de decidir pela própria depressão, quando a gente está muito fragilizado. Eu acho que a neurose noógena, que é essa neurose da existência da vida, a perda de sentido, é quando a gente justamente está vazio de nós mesmos e diante de opções, e até um pouco disso que você viveu na sua experiência. Eu já tive também a perda de sentido, daí porque foi quando eu descobri Viktor Frankl. Eu posso até passar rapidamente aqui para o pessoal essa experiência. No começo da minha juventude, eu passei por um momento, uma experiência de perda de sentido, e é angustiante. Você olha para frente, você olha para os lados, nada daquilo que você faz, que você experimenta, tem algum tipo de sentido, você não tem uma expectativa, um olhar para o futuro. Tudo se fecha em você mesmo. E foi quando eu conheci a obra do Viktor Frankl, e me ajudou muito nessa percepção de olhar o ponto futuro, de construir os caminhos. Você falou no exemplo do alpinista, que é muito interessante. O alpinista eu queria até, na minha provocação também, e usando o alpinista, lembrar também para todos aqui um outro aspecto. É que o alpinista, ele para subir, esse seu exemplo muito rico, ele para subir, ele se prepara, ele constrói todo o caminho, ele coloca todas as suas forças, ele se prepara fisicamente, ele se planeja, ele tem que prever e prover mantimentos durante a escalada. Adiante, como você narra na sua história, ele vem uma neblina e muda isso, mas ele sabe onde ele quer chegar, ele vai enfrentar, e tem um detalhe que aí vem o ponto seguinte, ele chega no pico. Quando ele chegou no pico, tudo aquilo, todas as energias, tudo aquilo que ele atingiu, ele alcançou. E aí vem uma pergunta, que é a nossa pergunta durante a vida, muitas vezes e agora? Né? Qual é o meu próximo pico? Qual é o meu próximo desafio? Porque ao chegar no topo do Everest, ao chegar no topo de uma montanha, ele alcançou o objetivo, ele vai sentar ali, ele vai olhar a vista, vai dizer, uau, né, que fantástico, eu consegui. Mas tem o dia seguinte. E o objetivo dele naquele momento que foi alcançado, ou ele passa a construir um outro sentido. Perfeito, perfeito. E aí eu queria provocar você nisso, a resiliência e o processo de decisão. A gente tem que se renovar sempre. Quer que você me fale um pouquinho sobre isso? Muito bacana isso que você falou, Adriano, porque aí a gente olha de uma outra perspectiva, né? Uhum. Se a gente for olhar assim também, às vezes a gente pode olhar o pico como a autorrealização, né? Eu concluí, cheguei onde eu queria chegar. Ou a gente pode entender o pico também, às vezes, como o fim da vida. Quando eu olho para trás e eu vejo que toda a minha caminhada teve sentido e que ela realmente me trouxe até onde eu gostaria de chegar. Às vezes, quando a gente está ali vivendo, a gente fica se questionando, poxa, será que eu estou no caminho certo? Pô, será que realmente essa decisão que eu tomei tá me levando, tá fazendo eu viver a vida que eu gostaria de viver? E aí, muitas vezes a gente vai fazer sentido depois que eu passar por aquilo e olhar para trás e falar assim, realmente, a decisão que eu tomei foi a melhor decisão que eu poderia tomar. E, ok. Mas também tem a questão do... a gente não tem uma única missão, né? Às vezes eu tenho uma missão enquanto pai, enquanto marido, enquanto filho, enquanto um diretor de uma empresa, enquanto um colaborador, enquanto uma empreendedora. Eu tenho a minha missão a partir dos papéis que eu executo na minha vida. Então, não é porque eu concluí uma determinada missão que as outras deixaram de existir. Elas estão ali ainda por fazer, né? Só que assim,
muitas vezes a gente está vivendo o sentido, só que a gente não está conectado com aquilo. E aí, isso é triste, porque o que eu vejo aqui no consultório? Muitas pessoas, pelo fato de ser logoterapeuta, as pessoas vêm e tipo, me ajuda a encontrar sentido na minha vida. Mas às vezes a pessoa já teve tantas oportunidades de encontrar sentido, mas ela estava tão olhando para fora, olhando para fora, olhando para fora, mirando em tudo quanto é lugar, que ela passou aquela oportunidade, é, deixou de existir. Só que a vida é repleta de possibilidades e oportunidades a todo momento. Só que para eu enxergar o sentido, eu preciso estar muito conectada. E o que acontece, Adriano? Eu não sei como é que é o teu olhar, mas assim, eu gosto muito do Zygmunt Bauman, né? Eu sou super fã, no entanto que quando eu fui fazer a especialização, o meu tema foi a insatisfação profissional a partir do olhar do Bauman e do Frankl, que eu quis complicar as coisas. E aí, o Bauman ele fala muito para a gente da vida para consumo, né? Da modernidade líquida, enfim. Que ele fala que a gente vive uma era do consumismo. E o consumismo faz a gente sempre estar olhando para o próximo, para o próximo, para o próximo. O que eu preciso consumir? O que eu preciso consumir? O que eu preciso consumir? E aí, desde consumir status, conhecimento, consumir relacionamentos, a gente está numa situação muito delicada. E o Franco vai falar assim, que, poxa, o antídoto para isso é a contemplação, é o estado de presença, é o estar conectado. E assim, a gente só encontra o sentido quando a gente olha para as necessidades do mundo e não para as minhas próprias necessidades. Deus vai falar assim, mas Priscila, como assim? Eu sou um pai de família, como que eu não vou olhar para as necessidades da minha família? Então, você está olhando para as necessidades da sua família, né? Eu já estou olhando para as necessidades dos outros, mas quando eu me coloco a serviço, eu não me coloco a serviço dos meus próprios objetivos, né? Se eu colocar enquanto meta, o status, poder, retorno financeiro, isso não traz sentido. Na verdade, isso é uma consequência, é um efeito colateral. Mas se eu miro nessa direção, talvez eu nunca vá viver uma vida com sentido. Muito legal, Priscila, é isso mesmo. Você juntou o Bauman com o Franklin, muito legal. E é isso mesmo, a gente vive um momento em que tudo é muito líquido nas relações, a gente mesmo, as nossas experiências e relações terminam sendo líquidas. E nesse sentido, frustrantes, porque a gente não se sente preenchido e quer sempre os escapes da vida. Bom, pessoal, está aqui aberto para vocês, os que desejarem interagir aqui com a Priscila, fazerem perguntas, abram seu microfone, seu Eduardo Henrique, pode ir lá, Fittipaldi. Fittipaldi, gente, olha lá. Fittipaldi, é ágil. Boa tarde. O microfone e o vídeo, Fittipaldi, participe. Tá ok? Tá, pronto. Doutora Priscila, boa tarde. Boa tarde, doutor Adriano. Eu queria lhe parabenizar, doutora Priscila. Gostei, eu até fiz um comentário durante a sua apresentação, que é muito bom a gente ouvir a pessoa quando é apaixonada pelo que faz. Então, a gente percebe fortemente isso nas suas palavras, né, nas suas colocações, e esse é um ponto importante, assim, para passar para as pessoas uma credibilidade no que está se dizendo. Então, você realmente você percebe-se o quão você gosta daquilo, e isso realmente chamou muito a minha atenção. A pergunta que eu queria fazer para a senhora é a seguinte: eu sou um leigo no assunto, eu sou engenheiro, transito um pouquinho nessa questão de psicologia, porque eu converso com muita gente, eu tenho muitos amigos dessa área, e participo de um grupo que se reúne mensalmente lá no Hospital Oswaldo Cruz, e eu não conhecia a logoterapia que a senhora apresentou aí. Aí eu pergunto, ela pode ser utilizada para outros tipos de transtorno, por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de ansiedade, essas questões. Ela tem indicação, porque hoje o que a literatura mostra que, por exemplo, para toque, transtornos de comorbidades associadas, é a TCC, né? A terapia cognitivo-comportamental. Mas aí eu pergunto, há algumas experiências nesse sentido da logoterapia para esse tipo de enfermidade, de pessoas, de transtorno? Legal.
Obrigada aí pelas palavras. Fittipaldi, adorei teu sobrenome. Fico muito feliz aí em saber que eu consigo passar isso, né? Porque quando a gente vive com sentido, a gente transparece isso, né? Então, obrigada aí pelo comentário. Para um leigo em logoterapia, sua pergunta foi bem capciosa. Olha só a pegadinha aí, né? Então, assim, Fittipaldi, tem uma diferença. O Franco ele fala que a logoterapia ela tem duas vertentes, assim. Ele diz a vertente específica e a vertente inespecífica. Na vertente inespecífica, ela vem muito mais numa questão de análise, junto com análise existencial, que daí a gente vai olhar mais para essa questão da busca de sentido, né, da frustração existencial, vai olhar mais por esse campo. Agora, quando ela vem a logoterapia específica, aí ela vai ser direcionada para quadros de neurose, quadros de obsessão, e aí sim entra essa questão de transtorno de ansiedade generalizada, obsessões. Então, ela vai trabalhar aí sim. E ela fala o seguinte: eu gosto muito da TCC, né? Eu uso uma outra vertente dentro da TCC, e ela complementa muito legal aí com a logoterapia. Mas a logoterapia ela tem algumas técnicas que ajudam o paciente a lidar especificamente com quadros de neurose, de obsessão, enfim. Porque o que acontece? O Frankl, ele fala assim que quando a gente fica muito numa hiperreflexão, né, que ele diz que é refletindo muito a respeito de mim mesmo, refletindo muito a respeito das minhas dificuldades, dos meus sofrimentos, isso causa neuroses, né? Isso leva a obsessões. E o que a gente faz? A gente tenta fazer o que a gente chama de autodistanciamento, que é fazer a pessoa, tipo, para de ficar olhando para a sua dor e cultivando ela como se fosse seu bichinho de estimação, e vamos entender que você é muito mais do que isso. E aí é lógico que a gente vai usar algumas técnicas específicas para trabalhar com esses casos aí. Mas eu gosto da terapia por causa disso, assim, ela não é nada mimizenta. Renata Gomes. Muito obrigado, doutora. De nada. Obrigado pela pergunta. Renata, abre o microfone. Na verdade, é mais um comentário, agradecer a Priscila por essa participação, oportunidade, né? Sou aqui da CHESF também, atualmente na Superintendência de Gestão de Pessoas, e hoje tivemos uma coincidência feliz, que hoje é o dia do profissional de RH, ou o dia do profissional... Parabéns! Né? Feito para parabenizar aí todos os colegas, temos vários colegas aqui da nossa Superintendência de Gestão de Pessoas que estão participando dessa live, né? Eu acho que foi muito feliz essa coincidência, porque o sentido, né? O sentido da vida, o propósito, está muito alinhado com o nosso papel de gestão de pessoas dentro das empresas, né? De provocar, de desenvolver, né, de procurar com que as pessoas percebam o que é que, e você falou um pouco aí da sua experiência também no começo, para que esse engajamento com a missão da empresa, esse pertencimento, o alinhamento dos valores empresariais com os valores pessoais, né, onde é que eu me percebo na contribuição da missão empresarial. Então, tudo isso a gente tem trabalhado muito aqui, e doutor Adriano, ele promove muito essa reflexão baseada na busca pelos desafios, né, no sentido de propósito mesmo, e aqui na Diretoria de Gestão Corporativa a gente tem uma clareza muito grande em relação à nossa missão de prestar um serviço melhor para os empregados, de estar sempre olhando também no que se refere à economicidade para a empresa, à sustentabilidade empresarial. Então, eu achei interessante a gente poder fazer essa relação, assim, do sentido, do sentido próprio da vida de cada um com o sentido empresarial, e a gente se colocar, assim, nessa busca, né, para esse alinhamento. E parabenizar aí todos os colegas da nossa equipe de gestão de pessoas pelo dia de hoje, né, e que a gente possa
desenvolver e continuar nessa missão para que todos os empregados da Chest consigam perceber esse sentido aí no ambiente empresarial também e se engajar cada vez mais. Que legal, obrigada, Renato, parabéns também. Eu quero, me lembrou de algo muito bacana assim, que eu gostaria de compartilhar, que é assim, a minha linha específica dentro da logoterapia é o sentido do trabalho, porque eu questionei, né, qual era a minha vocação em si. Hoje como empreendedora, né, eu presto serviço para as organizações, e o que eu pude entender na minha própria busca é assim, a profissão em si, ela não traz sentido para a nossa vida, mas ela traz uma oportunidade da gente construir um sentido naquela profissão. Eu acho que essa é uma reflexão bem grande, porque senão a gente fica sempre procurando qual é a profissão que vai me preencher. Na verdade, somos nós que preenchemos aquela profissão. É isso mesmo. Mais alguém? Alguma colocação, alguma pergunta, Priscila? Não sejam tímidos, fiquem à vontade. Por favor. Corporativo, tem gente de fora também. O fato de eu estar na Chess, eu até quis muito que alguns participassem para ouvir a Priscila, ter um primeiro contato com o pensamento do Viktor Frankl também, através dela. Ela trouxe tão bem, e de uma forma tão amigável. Então, mas todos estão aí à vontade, se quiserem, aproveitem a oportunidade. Alguém mais tem pergunta? Priscila, eu vou aproveitar para deixar as minhas redes sociais aqui também. Tem algumas perguntas ali no chat, né? Agora que eu vi. Aqui tem mais o pessoal, já estava elogiando. Tem a Joia. Gostaria que você abordasse um pouco a questão da vida líquida. A Joia é uma coisa... legal. E a era das incertezas que vivemos nesse século. Gente, tem um time de peso aí, depois vem falar, sou leigo, é nada, né? O Bauman, né, abriu espaço. O povo manja aqui, legal. Obrigada pela pergunta, Joelma. Bom, falar do Bauman também, para mim, é uma alegria, porque o que acontece, né? Quando eu fiz até a minha especialização, foi voltada para entender por que a gente vive tanto numa realidade de insatisfação profissional. Então, assim, eu gosto muito de Napoleão Hill também, né? As leis do triunfo, enfim. E o que a gente pode perceber? Que somente 5% da população mundial vive a vida que gostaria de viver. Aí você pergunta assim, caraca, o que está acontecendo, né? E aí eu gosto do Bauman, porque o que ele fala para a gente, né? Que quando ele fala da liquidez, é que ele fala que não tem mais nada que é sólido. A gente não é mais tolerante. Se não faz sentido, ou se me frustrou, eu já passo para outra, eu abro mão, eu passo para nada, a gente não investe mais energia em nada. E aí o que acontece, né? A insatisfação profissional, muitas vezes, ela está ligada justamente por as buscas erradas que nós fazemos, né? Então, assim, a era do consumismo vem para mostrar para a gente que, assim, as relações, elas são consumidas, eu não me relaciono mais com pessoas, eu me relaciono com um cargo, eu me relaciono com uma conta bancária, eu me relaciono com a pessoa que tem carro tal, iPhone, sei lá, era tal. Eu não estou mais me relacionando assim, com o Adriano, com a pessoa do Adriano, eu me relaciono com o que o Adriano representa. E aí, isso é muito líquido, porque eu estou consumindo, eu transformei aquela relação numa relação de consumo. E aí, o que acontece? O nível de frustração das pessoas aumenta justamente porque, com essa liquidez, nós não temos mais certeza de nada. O longo prazo não existe mais, a gente vive agora no curto prazo. Fazer planejamento para 5 anos, nossa, 5 anos é muito tempo. O casamento está dando problema, troca, passa para outro. Então, esse nível de tolerância se perdeu muito, né? Então, agora a gente vê que isso me frustra, porque as pessoas não são mais tolerantes como estavam antes, né? Então, vem muito daí também. Espera que eu... Reinaldo, você... Quem é? Por favor, quem tiver com o microfone aberto, fecha para mim, por favor. Deixa eu ver se eu fecho.
Reinaldo, deixa eu ver quem é N aqui. Neuza, deixa eu fechar aqui. Neuza, pronto, está no mudo. Reinaldo, pode abrir o microfone, a gente está indo para o final e fazer a pergunta para Priscila. Reinaldo. Boa tarde. Saúde, professor Adriano. Um abraço, professor Adriano, Priscila. Muito pertinente a palestra de vocês. Tenho ouvido aqui. Sou admirador do professor Adriano. Conheci a resiliência através dele. Resiliência, Girassol. Um forte abraço. Que legal. E Priscila, o sofrimento é importante para a vida humana, né? O sofrimento é muito importante. E, assim, eu gostaria de lhe perguntar quais são os métodos do Vitor para a superação do sofrimento. Obrigado, Reinaldo. Priscila. Quando diz de método, é como se tivesse uma técnica, é isso? Sim, ele pergunta nesse sentido. Tem alguma técnica? Tem algum... Então, o que acontece é o seguinte... mecanismo, eu falo, mecanismo, maneiras, escapes. Em primeiro lugar, é entender exatamente isso que você trouxe, Reinaldo, que é assim, o sofrimento, às vezes a gente acha que por a gente estar sofrendo ou estar sentindo uma emoção desconfortável, aquilo seja negativo, aquilo seja prejudicial. Mas, na verdade, o que o sofrimento faz com a gente? Ficar mais introspectivo, entrar mais em contato com a gente, buscar respostas, refletir mais. Então, o que a gente faz, né? Quando a gente fala de lidar com o sofrimento, é assim, primeiro é entender o que está gerando esse sofrimento, o que você pode aprender com esse sofrimento e quais são as oportunidades que ele está trazendo ali. Então, a gente usa, né, o sofrimento ao nosso favor. A gente tenta buscar todas as possibilidades para entender o que ele está fazendo ali. Então, a questão não é buscar aliviar, mas assim, porque o alívio ele é uma consequência, mas é entender. E o que o Frankl ele fala? Eu até, inclusive, nas minhas redes sociais, eu tenho feito bastante live para falar sobre enfrentamento de crise, e ele traz algumas características de personalidade, habilidades e atitudes que nós podemos desenvolver para lidar com o sofrimento, para enfrentamento de crise. Aí ele vai falar muito da questão do otimismo, da esperança, do humor. Quando ele fala assim dessa capacidade da gente poder rir, apesar da situação, primeiro que a gente se distancia, a gente sai do olho do furacão, né? A gente ri de nós mesmos, da própria situação, e a partir disso, a gente já consegue dar aquela aliviada naquele sofrimento imediato e até conseguir, quem sabe, enxergar possibilidades de solução do problema, né? Então, ele vai trazer muito dessas características aí para a gente lidar, dentre muitas outras que, se for para falar agora, né, vai um tempão aí. Mas, de qualquer forma, eu deixo os meus contatos, as minhas redes sociais, para vocês ficarem à vontade também, acompanhar meu trabalho, se tiver alguma Priscila, dúvida. É isso que eu queria lhe pedir, a gente está indo para o encerramento, eu queria que você, como não fica o chat, eu queria que você dissesse, a gente vai colocar depois nas publicações, nas redes sociais, mas eu queria que você, então, dissesse... pronto, já colocou aqui a Priscila, www.youtube.com. Aqui eu coloquei o vídeo, eu né? vi, o vídeo está aqui para vocês aproveitem aí para copiar, vocês que estão na reunião. Quando eu for publicar o vídeo, eu vou colocar também aqui no Instagram, o @pri.vog, que é o sobrenome dela, e o LinkedIn, Priscila Vog, que foi quando eu tive contato com ela. Tá vendo, pessoal? O LinkedIn funciona. A Priscila veio aqui através do LinkedIn. Eu brinco muito com Priscila, que quem não está nas redes sociais hoje, sou numa área, no campo empresarial, no LinkedIn, termina não estando no mundo. É muito importante essa interação. É assim que a gente vai também
vendo os trabalhos e conhecendo as pessoas. Foi assim, é um exemplo prático de como eu cheguei até você, e aqui você nos deu essa hora aqui tão rica, tão produtiva, e eu só tenho a agradecer muito por nos trazer uma fala sobre a sua experiência pessoal, sua experiência profissional, sobre o sentido do sofrimento, sentido da vida, né? Viktor Frankl passa aqui também a ser mais conhecido do grupo, tá certo? E, se Deus quiser, a gente vai ter ainda outras interações e outros contatos, tá bom, Priscila? Obrigado. Tá? E todos vocês que assistiram, obrigado, os que estão nas redes sociais e estão vendo também, obrigado, espero que tudo tenha sido muito proveitoso. Priscila. Também agradeço novamente o convite, a oportunidade. Obrigada a todas as pessoas que estiveram presentes, ficaram aí até o final, que interagiram. Espero que tenha sido proveitoso. Enfim, eu acho que a logoterapia é isso, ela une pessoas. Fico super à disposição aí nas minhas redes sociais, enfim, e vamos mantendo contato. Tá ok, então. Obrigado, Priscila. Um abraço a todos. Vou encerrando aqui a nossa